Ontem, o humorista Marcelo Adnet esteve no programa Roda Viva da TV Cultura. E foi bem interessante a conversa lá e certamente a gente pode extrair aqui alguns pontos para analisarmos e refletirmos, principalmente porque tem muitos assuntos que surgiram lá que a gente já abordou aqui de um modo ou de outro. Primeira observação é que acho que eu nunca tinha ouvido o Marcelo Adnet falando sério, sabe? Eu nunca tinha ouvido ele, eu nunca tinha visto ele fora do personagem. Então foi assim, a princípio foi um pouco, tipo, sabe, se habituando, né? Mas eu vou começar com uma pergunta que foi feita pelo Marcelo Taz, e que é uma pergunta que muita gente tem criticado, né? Meio que estão ridicularizando o Taz aqui. E o Taz tem dado umas bolas fora recentemente. Então vamos começar por essa, né? Porque o Taz fez um comentário barra pergunta após o Adnet ter falado que ele se identificava como de esquerda, né? Então o Marcelo Taz pergunta algo nessas linhas. Como é que você, se prontifica a se identificar como de esquerda quando você tem, por exemplo, regimes como o cubano, no qual não há comediantes, no qual não há humoristas? Se isso não acaba, na visão do Taz talvez, se isso não acaba sendo contraditório na medida em que a esquerda tem regimes autoritários e que esse tipo de posição não afetaria a percepção de quem assiste, de quem acompanha o Adnet. E a resposta do Adnet foi óbvia, na verdade, né? Que nem todo mundo de esquerda é defensor, sabe, da Coreia do Norte, ou do modelo cubano, ou do modelo da União Soviética. Que nem todo mundo de esquerda é stalinista. Pelo contrário, na verdade, os defensores desses modelos na esquerda, que é bastante plural e ampla, é a minoria. É um grupo muito pequeno que defende esse tipo de regime autoritário. Além dessa noção equivocada do que é ser esquerda, e aí é o ponto que o Adnet tem que explicar, né, que ele se diz progressista, assim como nós também aqui nos identificamos como progressistas, que seria como reduzir as desigualdades, como dentro desse sistema existente a gente pode avançar certas pautas, avançar certas noções que confrontariam certas desigualdades estruturais. Esse aqui é um dos pontos para debate, na verdade, porque tem gente na esquerda que acha que esse sistema é o que cria e reproduz essas desigualdades, que não tem como fazer dentro do sistema isso, mas, por outro lado, tem gente que acredita nisso. Então, esse é um dos pontos do debate. E, por outro lado, você tem esse segundo grande equívoco do Marcelo Taz, que é de achar que em Cuba não tem comediante, que na China não tem comediante. Você tem um país como a China, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão de habitantes e certamente tem milhões de comediantes, milhões de humoristas. Em Cuba, por exemplo, eu não sou nenhum especialista em humor de Cuba, mas eu fiz uma rápida busca aqui, encontrei alguns nomes cubanos que estão em Cuba fazendo humor e criticando, inclusive, o próprio regime cubano. Então, o comentário do Taz, além de ser um enorme preconceito sobre o que é a esquerda, né, uma incompreensão, o que surpreende vindo de um comunicador como ele, que já foi para a União Soviética, que já foi para Cuba também, ou seja, alguém que tem um conhecimento desses regimes em particular, além de ser um enorme preconceito e incompreensão, é uma pergunta, é um comentário burro, né? Assim, é uma coisa que não faz sentido. Como eu disse aqui, eu não sou um grande conhecedor do humor cubano, vou deixar aqui um link com alguns humoristas que estão atuando hoje em Cuba, mas já falei aqui recentemente sobre um filme aqui chamado Juan dos Mortos, Juan de los Muertos, que é um filme de zumbi cubano, gravado em Cuba, com atores cubanos, filmado em Cuba, e que foi veiculado em Cuba também. E esse filme é um filme de humor, né? Um filme que tem zumbi, tudo bem, né? Um filme que seria de terror para muita gente, mas é um filme de humor. E nesse filme, já falei para vocês aqui anteriormente, quando começou a pandemia, se não me engano, quando eu falei sobre filmes zumbis aqui, é um filme que essencialmente tira sarro do regime cubano também. Então, assim, você tem, por exemplo, os zumbis nas ruas de Havana, os zumbis lá, sabe, comendo as pessoas lá, matando as pessoas, e a mensagem oficial do governo no rádio é que esses zumbis seriam, na verdade, agentes subversivos financiados pelos Estados Unidos. Então, assim, você tem assim os cubanos olhando o mundo real, né, olhando a invasão de zumbis, e a mensagem do governo é outra, né? E depois, por exemplo, numa das partes do filme lá, a mensagem do governo é que eles conseguiram acabar com a pandemia de zumbis, né? Conseguiram acabar com a infestação de zumbis na ilha. E os personagens veem que naquilo ali não acabou, veem que está acontecendo ainda, e veem que a mensagem oficial não se reflete. E é engraçado porque isso também tem a ver, por exemplo, com o próprio Žižek, né, o filósofo esloveno, que falava sobre isso. E o próprio Žižek, que é alguém que é bem-humorado, conta piadas eslovenas, conta piada da época do regime comunista na Iugoslávia.
E ele contava sobre isso, né, sobre essa desconexão, e isso se reflete nesse filme Juan de los Muertos, essa desconexão entre a mensagem oficial do regime comunista e o mundo real que os cidadãos viam. E esse é um dos temas do humor. Ou, por exemplo, nesses quadros que eu vou deixar para vocês aqui no link, com alguns humoristas cubanos, você vê eles tirando sarro da precariedade da ilha, né? Da precariedade do país, como eles se viram sem recursos, como eles tentam criar soluções. Essa é outra coisa que você vê nesse filme de zumbis também, como eles tentam improvisar, né? É uma situação tão precária de recursos que eles são obrigados o tempo todo a, sabe, se virar, dar um nó em pingo d'água. Até o tema do filme, na verdade, é justamente isso, né? Tem essa invasão zumbi e o Juan, que é o personagem principal, para poder ganhar uns trocados extra, para poder se manter durante a infestação do zumbi, ele se propõe a matar os zumbis. Ele se propõe a matar seus parentes que viraram zumbi. Então as pessoas ligam e contratam o Juan para ir lá na tua casa matar o teu zumbi. É o modo como eles se viram. É um sistema precário para essas pessoas, para os cidadãos, e eles se viram. Mesmo numa infestação zumbi, eles vão dar um jeito. E é o humor. O filme é um filme de comédia. E é muito engraçado, na verdade. Se vocês quiserem conhecer um pouco do humor cubano, que o Taz disse que não existe, assistam esse filme, Juan dos Mortos, porque é muito engraçado mesmo. E é, como eu disse, extremamente crítico da precariedade do país, né, do regime cubano, e também é crítico do governo cubano, sabe, dessa desconexão entre discurso e realidade. Então, o primeiro ponto, esse tipo de fala do Taz, vindo de um comunicador, né, de um jornalista, de alguém que está na imprensa, é simplesmente absurdo, né, porque desinforma as pessoas. Primeiro atribuindo um modelo específico autoritário de esquerda, como se fosse o único modelo existente, como se, por exemplo, aqui na Espanha hoje não fosse um governo de esquerda. Hoje em dia, aqui na Espanha, o governo aqui, o primeiro-ministro é de esquerda, é do Partido Socialista Obreiro Espanhol, numa coalizão com o Podemos, que é um partido também de esquerda, com outros partidos de esquerda, a esquerda catalã, ou seja, você tem hoje um governo de esquerda aqui na Espanha e está bem longe de ser um regime autoritário. Está bem longe de ser um regime totalitário. Em Portugal, por exemplo, você tem também uma coalizão de partidos de esquerda. Na Nova Zelândia, lá, que é considerado o país que melhor lidou com a pandemia, com a Jacinda Ardern, que também é um governo de esquerda, ou seja, tem vários governantes de esquerda pelo mundo, governantes democráticos, que têm uma visão progressista ou não, né, mas simplesmente, sabe, essa noção que confunde as pessoas e serve, mais uma vez, para a polarização política, como você vê no país, né, de achar que a esquerda é simplesmente quem idolatra Stalin. E essa é uma bobagem, é uma distorção, mais uma vez, da informação, né? É confundir as pessoas. Mas a resposta do Adnet é muito boa e ele acaba também defendendo essas linhas, né? De que ele é progressista e é isso que ele defende. Isso não quer dizer que ele defenda regimes autoritários de modo nenhum. E um segundo ponto que o Adnet menciona, e também depois o próprio Taz reforça essa pergunta, é quando ele fala sobre o estilo de comunicação, né, da esquerda, né? O modo como a esquerda tem dificuldade de se comunicar. Por um lado, você tem um governante agora que trabalha basicamente com memes, trabalha basicamente com frases prontas, com slogans, sabe, com frases simples, frases de fácil compreensão e frases muitas vezes equivocadas, né? Como a frase, por exemplo, bandido bom, bandido morto. É uma frase que imita, mas ao mesmo tempo é uma frase que, sabe, leva a um grande problema social, como a gente já falou aqui também em várias circunstâncias. E, por outro lado, a esquerda tem um problema de comunicação, né? Que, na verdade, quando você vai explicar alguma coisa, pega lá um acadêmico, por exemplo, que não faz o menor esforço de tornar aquilo que ele diz compreensível para as pessoas. E isso aqui tem a ver, acho que primeiro com o próprio estilo de comunicação da esquerda, né? Que tem a ver com esse ambiente acadêmico, no qual a pessoa tem uma certa exigência de leitura de quem está participando do debate, tem uma certa exigência de compreensão de conceitos, mas, por outro lado, isso tem a ver com o próprio desafio dos problemas que surgem. Então, por exemplo, a gente pega lá essa frase, bandido bom, bandido morto. Por um lado, essa frase simplória leva a essa noção de que para você combater o crime, você tem que punir as pessoas de maneira exemplar e, nesse caso, com a morte. Então você tem uma noção simples. Tem um problema, você vai lá e faz isso e resolveu. E a gente sabe que isso não resolve. A gente sabe que essa política de extermínio que existe na polícia brasileira, por exemplo, não resolveu nada, só aumenta a brutalidade cada vez mais. E para você responder a uma questão como essa, você não pode vir com uma frase pronta.
Você não tem como explicar uma questão complexa como a violência urbana, como a segurança pública, com uma frase pronta. Não tem como. As questões complexas exigem respostas complexas. E esse é o grande desafio, na verdade, de comunicação, porque você não tem como fugir disso. Você não tem como fugir disso. Se as pessoas não estão interessadas em ouvir a resposta complexa, essa é outra questão. Mas você não tem como responder problemas sofisticados com respostas simplórias, não tem como. Você pode tentar simplificar o modo da comunicação, evitar o uso de jargões, evitar o uso de palavras difíceis, evitar, fazer uma palestra de 1h30 para a pessoa para explicar aquilo ali. Você pode tentar evitar esse tipo de coisa. Você pode tentar responder uma pergunta sofisticada em 15 minutos, 20 minutos e dando os caminhos, né, dando as referências, dando as portas de entrada para que a pessoa, caso se interesse, possa por conta própria investigar. Você pode fazer isso. Você pode fazer um teaser de 15 minutos. Você pode fazer isso. Mas, por outro lado, você não pode simplificar tanto a ponto que os elementos cruciais daquilo ali, a base daquilo se perca. Então isso aqui não é exatamente uma dificuldade das esquerdas, é uma dificuldade dos temas abordados, que não tem como fazer isso. Em outro ponto no qual o Adnet também insistiu, foi sobre como essa divisão que se dá na sociedade, né, como esses governantes tentam o tempo todo dividir, fragmentar os cidadãos, para que não haja essa comunicação entre um grupo e outro, né, para que cada um esteja brigando entre si, serve como uma ferramenta de dominação, e certamente serve. Quanto mais fragmentado, bem, você tem a frase clássica, né, romana, né, dividir para conquistar. Quanto mais você fragmenta a oposição, melhor é para quem está na situação. São grupos desarticulados se matando entre si. Isso também tem a ver com esse novo estilo de política, ou esse resgate desse estilo de política. E aqui vale mencionar um livro que eu já falei nessa semana passada aqui, chamado Os Engenheiros do Caos, quando o jornalista da Empoli fala assim que esse tipo de política atualmente, ela é uma política que capitaliza nos extremos. Tradicionalmente, você tem a política que leva em direção ao centro. Então, por exemplo, você tem cultura de massa, você tem a televisão, você tem o rádio, você tem, esses veículos de comunicação de massa. O que um político quer? Ele quer que todos converjam para o centro, para onde ele está, né? Ou seja, o centro seria ele, mas converjam para o centro. Então, assim, ele cria uma mensagem padronizada, um denominador comum que vai atingir diferentes tipos de eleitores e que esses eleitores possam ver esse candidato, ver esse político e se sentir representado por ele. Então você tem esse movimento da periferia para o centro. Com esse tipo de comunicação, com esse tipo de política atual, que é microdirecionada, ou seja, um político pode pegar o seu perfil, mapear a sua personalidade no Facebook, por exemplo, e mandar um tipo de campanha publicitária, política, direcionada para você em particular ou para pessoas que pensam como você. Então você recebe um tipo de mensagem, eu recebo um tipo de mensagem, a outra pessoa recebe outro tipo de mensagem. Os políticos estão agora direcionando, né, meio que fragmentando as campanhas eleitorais para atingir públicos específicos. E aí o que acontece é um apelo não para esse consenso, não para esse centro, né, não em direção ao centro, mas é um apelo aos extremos. Ele pega aquele ponto em particular que te afeta, que move os seus sentimentos e amplifica isso. Então é uma marcha para os extremos. É por isso que, por exemplo, hoje a gente tem candidatos extremistas como o Trump ou como o Bolsonaro no poder, porque foi justamente o que eles fizeram, foi apelar para os extremos. Quem mais inflamar os ânimos, quem mais atiçar o ódio, o medo, a raiva, quem mais conseguir inflamar esse tipo de sentimento polarizador, tem uma vantagem. Então essa polarização, essa fragmentação que a gente vê hoje, tem muito a ver com esse estilo de campanha política mesmo. E o pior desse tipo de micro direcionamento de campanha eleitoral é que uma pessoa, eu, por exemplo, não sei o que o outro está recebendo. Eu não sei o que você recebe no seu feed de notícias. Eu não sei aquilo que você recebe de anúncios publicitários. Eu recebo uma coisa, eu recebo um pacote de conteúdo, você recebe outro pacote de conteúdo. Então essa falta de transparência, esse jogo nas sombras que acontece no jogo político hoje, também dificulta o controle. Também dificulta que a gente saiba exatamente qual é a mensagem real desse político. Porque ele pode dizer uma coisa para mim e dizer outra coisa para você. Na verdade, nesse programa Roda Viva aqui, nessa entrevista, teve muito material ali interessante, né? O tema da representatividade apareceu bastante também, o tema dessas desigualdades, o tema o próprio tema do humor, né? Ele foi reforçado muito, né? O modo como o Adnet, ele opta por satirizar quem está no poder, quem está nessa posição, de controle e que pode se tornar um alvo da crítica também e da sátira, e da paródia e do humor.
E certamente hoje em dia no Brasil o Adnet é um dos grandes nomes do humor. Então, assim, eu tenho acompanhado o trabalho dele na pandemia e eu rio muito aqui. Teve um em particular que foi ele tirando sarro lá do cantor sertanejo que, sabe, o cavalo dispara e leva ele embora da live. Então, assim, é muito engraçado. E, de fato, ele é um grande humorista. Ele imita muito bem os políticos, as personalidades. Então, assim, vale conferir o trabalho do Adnet. Vale conferir também o Roda Viva de ontem. Assistam, porque tem muita coisa interessante. E, por outro lado, como a gente viu nessa pergunta do Marcelo Taz ali, tem alguns preconceitos, umas noções que simplesmente a gente imaginaria que estariam superadas e elas são constantemente reproduzidas, sabe, para confundir as pessoas. Eu não consigo pensar em nada mais que não seja confundir as pessoas e achar que certa postura política está, sabe, alinhada ou faz parte de um tipo muito específico, uma posição muito específica dentro de um grupo muito determinado e pequeno na esquerda. Mas é o jogo do Bolsonaro, por exemplo. Todo mundo que é oposição ao Bolsonaro é comunista. Então eles vão lá e resumem um grupo específico, que nem sempre é autoritário também, mas um grupo específico, como se fosse todo o conjunto de oposição política. É esse esvaziamento dos conceitos. E, como eu disse aqui, para você explicar esse tipo de coisa, você não pode fazer isso numa frase pronta. Você tem que dissertar sobre isso e para muita gente isso é chato pra caramba. Mas, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre a entrevista ontem, se vocês assistiram, o que vocês pensaram sobre a participação da Adnet lá, sobre os tópicos abordados aqui, né, de que não existe humor em Cuba. Cara, é uma frase absurda isso, que não existe humor na China. Simplesmente, sabe, é inconcebível que um comunicador tenha uma visão tão bitolada e tão preconceituosa do que são esses países, do que são cidadãos desses países, do que é a manifestação cultural desses países. Sinceramente, é desinformação pura isso. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe esse joinha, assine o canal, se tornem membros aqui também para dar uma força para o canal. Confira o meu livro que está na Amazon, na editora e nas livrarias. Minha especialidade é matar, que já tem tradução francesa e agora essa semana saiu tradução em italiano. Confiram. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!